De esportes, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre o Flamengo 1, Racing 0, pela Conmebol Libertadores. Bom, o Flamengo ganhou do Racing pelo placar de 1 a 0, com um gol solitário do Carrascal. E bom, o Flamengo, Racing e Flamengo foi um jogo pegado, onde ambas as equipes fizeram, onde o Racing especificamente fez bastante faltas, um jogo que teve bastante contato, um jogo típico de Conmebol Libertadores. Mas o Flamengo soube, soube jogar o jogo. O Flamengo soube jogar o jogo. O Flamengo, ele já se acostumou a jogar a Libertadores. E isso foi um dos fatores para que o Flamengo saísse com a vitória, uma vitória que inclusive foi importantíssima para cima do Racing. Porque, porque a partida de volta, ela na Argentina, lá na casa do Racing, lá no El Cilindro, que consequentemente estará lotado, e jogar lá na Argentina será muito difícil, porque a torcida do Racing é uma torcida que lota que lota sempre o El Cilindro, e jogar lá é sempre muito difícil. Então foi uma boa vantagem que o Flamengo conseguiu, apesar de que foi uma boa vantagem que o Flamengo conseguiu, na minha opinião, o Flamengo lá no El Cilindro vai ter que segurar o ímpeto do Racing, que o Racing lá, jogando lá no El Cilindro, ele vai para cima, vai pressionar, vai jogar em linha alta, e o Flamengo vai ter que saber jogar o jogo com cautela, com catimba, a própria catimba, que inclusive o goleiro do Flamengo, já faz, e faz muito bem. Então o Flamengo vai ter que saber jogar o jogo, porque se o Flamengo quiser chegar mais uma final de Libertadores, não será fácil, porque o Racing é um clube muito experiente nesse tipo de competição. O Racing que ganhou a Sul-Americana em cima do Cruzeiro recentemente. Então é um clube experientíssimo em noites de competições internacionais. E bom, o Flamengo ele vai ter que ser muito inteligente no jogo. E os jogadores do Flamengo não podem perder a cabeça, porque os jogadores do Racing, eu tenho convicção que os jogadores do Racing provocarão os jogadores do Flamengo para tentar expulsar algum deles, para o jogo ficar em tese mais fácil para o Racing. Então, os jogadores do Flamengo têm que ter cabeça no lugar, e tem que saber fazer o que os argentinos fazem de melhor, que é a catimba. E isso que inclusive é uma vantagem do Rossi, do goleiro do Flamengo. O Rossi, ele faz muito bem essa catimba. Ele faz muito bem essa catimba. E isso vai ser um diferencial para o Flamengo lá no El Cilindro. E o Flamengo, ele tem que ficar, ele tem que jogar no contra-ataque, na minha opinião. Se o Flamengo porque se o Flamengo jogar no contra-ataque, ele pode achar um gol, mas se o Flamengo jogar em cima,
em cima do Racing, para mim é perigoso, porque daí o Racing pode ir lá e fazer o gol, daí complicar, a situação do Flamengo. Mas, mas o Flamengo fez um grande jogo ontem diante dessa torcida, que mais uma vez lotou o Maracanã, e que o Flamengo fez o que se espera dele. Venceu, como eu falei, poderia ter vencido por mais gols, mas não deixa de ser um grande resultado, porque o Racing a gente sabe que é uma equipe cascuda, que é uma equipe que dificulta muito o jogo das equipes brasileiras, sul-americanas. O Racing, que inclusive é muito difícil de enfrentar a equipe do baita treinador Gustavo Costas, que o Gustavo Costas, inclusive, é uma lenda no clube, está desde o início está a vida toda no clube. O Gustavo Costas, que ano passado ele foi coroado com uma conquista internacional, e o Gustavo Costas, que é um treinador experientíssimo, e que e que é o maior e que é o maior treinador da história da equipe do Racing, e que vai tentar conquistar essa Libertadores para a equipe do Racing, para ele aumentar ainda mais o seu tamanho como treinador da equipe do Racing. Ele que na minha opinião, é um grande treinador, e que vem aumentando ainda mais seu tamanho no futebol sul-americano. Após a conquista da Sul-Americana, ele vem aumentando gradualmente o seu tamanho no futebol argentino e sul-americano. E é um treinador que é admirável que ele tenha ficado praticamente que ele tenha ficado a vida toda no Racing, porque a gente sabe que o futebol troca de treinador toda hora, que no futebol troca-se de treinador toda hora, e é admirável que o Gustavo Costas tenha ficado no Racing esse tempo todo. Então é isso, galera de esporte. Se inscreva no canal. De Esporte, Canal Esporte. Deus abençoe a todos.